Vitória esmagadora do Porto no Dragão frente ao Famalicão para a taça. O Porto já tem encontro marcado com o Benfica na próxima eliminatória. Vamos já analisar este jogo espetacular que o Porto fez hoje, uma grande goleada. Mas primeiro pedir que deixem o like para dar uma força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a atingir a meta de 10 mil subscritores. Vamos ver se ainda conseguimos alcançar essa meta ainda antes do final deste ano. E depois já sabem, deixem os vossos comentários. Eu já sabem que eu leio sempre todos e é sempre interessante saber as vossas opiniões. Geram sempre grandes debates nos comentários, portanto é sempre muito importante que deixem a vossa opinião. E agora analisando então essa vitória do Porto, hoje no Estádio do Dragão. O Porto defrontou até dois possíveis reforços. Temos falado muito do mercado aqui neste canal. Eu acho que o defesa central, o Anse, e o Gustavo Sá, que temos falado muito aqui muitas vezes, são dois possíveis reforços do Porto. O Anse chega até a marcar um golo, parece-me ser um central muito forte, seria um bom reforço. E olhando então para a história desta eliminatória do Porto no Estádio do Dragão, o Porto faz um grande jogo, muito competente. O Farioli volta a surpreender, ele mexeu muito na equipa, como eu já tinha previsto no vídeo de ontem. Agora ele volta a surpreender, por exemplo, na baliza, ele não coloca o Cláudio Ramos, aposta no Diogo Costa a titular, mostrando que leva a sério este jogo, ao contrário dos jogos da Taça da Liga e até as primeiras eliminatórias da Taça de Portugal. Não sei se eu concordo com esta visão, eu entendo a visão de Farioli de querer levar o jogo a sério, porque se nós formos olhar para o jogo com o Famalicão é uma das boas equipas deste campeonato e portanto faz sentido, será sempre um jogo difícil contra uma equipa que pode causar perigo e portanto não faz sentido o Porto no campeonato, por exemplo, jogar com o guarda-redes suplente contra o Famalicão, então também não faz sentido jogar na Taça de Portugal. Eu entendo esta lógica de Farioli, eu já tinha dito nos outros jogos das taças que ele realmente não é adepto dessa rotação que é tradição no Porto, ele não fazia isso nos clubes anteriores, mas no Porto respeitou a tradição e estava a fazer isso. Agora que ele viu que o adversário era um pouco mais difícil, se calhar também escaldado com a derrota com o Vitória de Guimarães para a Taça da Liga, acaba por apostar no Diogo Costa e eu entendo a visão dele, acho que podia ter jogado o Cláudio Ramos, era uma aposta de confiança, mantinha-se a tradição e também ainda por cima ele mexeu tanto na equipa, mudou tantos jogadores que eu acho que podia ter trocado guarda-redes, mas agora por exemplo dissipa uma dúvida para o clássico com o Benfica na próxima eliminatória. Quem será o guarda-redes? Normalmente causa-se também há esta situação um pouco desconfortável para os treinadores quando vão jogar clássicos, depois o jogo é mais difícil e fica a dúvida se joga com o guarda-redes suplente ou com o titular, sob pena de, se perde o jogo por culpa do guarda-redes, vai ser culpado porque não utilizou o guarda-redes titular, não jogou com a equipa na máxima força. E o Farioli aqui já dissipa também essa dúvida, no jogo com o Benfica vai jogar com certeza com o Diogo Costa a guarda-redes. E depois o Farioli acaba por gerir muito a equipa, eu acho que ele gera demasiado, podia ter corrido mal, acho que exagerou. Ele trocou 50% de cada zona do campo, na defesa trocou dois defesas, jogou com o Martim Fernandes e com o Perpites. Depois no meio campo também trocou dois jogadores, Pablo Rosário e Gabri Veiga, e na frente também mais dois, William Gomes e Denis Gulo. O Denis Gulo e o William Gomes são as duas alterações que até fazem com que o Porto jogue aquele futebol mais ofensivo que os adeptos gostam, porque são dois jogadores que pressionam muito, estão sempre muito vivos em campo, principalmente o William Gomes, ele traz muita criatividade, muita energia ao Porto, ele pressiona muito alto, tem golo, tem muita velocidade. Eu tenho dito aqui muitas vezes que eu acho que o William Gomes é o melhor extremo do Porto, um dos melhores jogadores deste plantel, no entanto ele não é titular porque ele tem essa energia ofensiva, também o Farioli não tem essa tendência para apostar tanto em jovens e acredita mais num PP mais experiente e no Borja Sainz, que também sendo explosivo não compromete tanto defensivamente supostamente como o William Gomes, embora eu acho que o William Gomes até é o que defende melhor porque acaba por ser o que pressiona mais alto e sabemos que quem pressiona alto é o primeiro defesa nesta equipa do Porto que gosta de recuperar a bola já em situação muito ofensiva, com a bola ainda na defesa do adversário. Então o William Gomes com toda essa energia cai em cima do Famalicão, ele primeiro faz uma ameaça, quase faz golo, era mais um daqueles golos ao William Gomes a puxar a bola para o pé esquerdo, para o meio e a rematar em arco, acaba por não ser feliz e na jogada seguinte, pressão alta, volta a recuperar a bola e faz o golo. Portanto o William Gomes a marcar muito cedo, logo aos 6 minutos o Porto já entra a ganhar e depois acontece aquilo que já é clássico neste Porto, que é marca o golo e retrai-se. Eu tenho dito aqui muitas vezes que isto é um Porto à italiano, o treinador é italiano, também Farioli, e ele hoje, curiosamente com boné, acho que por causa da chuva, acho que não tem nada a ver com o meu canal, com o facto de eu ter colocado o meu boné de lado, mas realmente Farioli de boné com outra indumentária. Eu acho que já houve outros jogos de chuva em que ele não estava de boné, não sei também qual será a explicação, mas o Farioli de boné, mas continua a querer a equipa na máxima força, na perfeição, à procura da perfeição,
defensivamente, só que não era o Kiwior que estava na defesa. Acho que o Alberto Costa também dá muito mais segurança do que o Martim Fernandes, tem outra intensidade e outra capacidade física que o Martim não tem. E curiosamente o golo do Famalicão é precisamente, eu acho que é ali culpas divididas entre o Perpites e o Martim Fernandes. Acho que se fosse Alberto Costa e Kiwior provavelmente não era golo. No entanto, é mais um golo que o Porto sofre de cabeça. Acho que o Diogo Costa não tem culpa. Mais uma vez poderia ter defendido, poderia, mas seria uma defesa do outro mundo. Mas o Porto acaba por levar esse balde de água fria. O Porto volta a jogar num dia muito chuvoso. O Porto está com azar também nessa situação. Sempre que joga parece que chove. O relvado fica também mais pesado. É sempre mais difícil conseguir jogar em campos mais pesados. Ainda assim tem a vantagem de estar a jogar no Dragão. Já disse isto no outro jogo, no outro vídeo que fiz sobre o jogo com o Estrela da Amadora. A vantagem, porque se fosse no campo do Estrela da Amadora com aquela chuva poderia ser pior. Isto acontece o mesmo no jogo com o Famalicão. Mas então o Porto sofre o gol do empate e imediatamente volta a asfixiar o Famalicão. O Famalicão teve ali momentos bons em campo. Teve o Gustavo Sá ameaçou, e o que eu dizia, o Porto tem aqui dois possíveis reforços, dois jogadores que têm sido falados e apontados ao Porto, que é o Gustavo Sá e o Anes, o defesa central, que até marca o gol de cabeça, faz um bom jogo. Acho que ele mostrou ser um defesa de qualidade, apesar de ter sofrido depois 4 golos, mas realmente o Porto depois volta a asfixiar o Famalicão e rapidamente volta a marcar o golo, desta vez Froholt. E atenção, o Froholt, já começam a faltar palavras para elogiar o Froholt. O Froholt corre o campo todo e ele está com um raio de ação maior do que estava no início da época, porque o Farioli tinha dito que o Froholt ia ser trabalhado para aparecer na área mais vezes e fazer golo, e que se começasse a fazer golos ia valorizar mais, como temos já falado aqui várias vezes no canal, e ele finalmente faz golo, é um grande golo. Ainda por cima é uma jogada que ele começa na defesa e aparece na área para finalizar. É impressionante a capacidade física, e não é só a capacidade física, é a influência que ele tem, porque ele está em todo lado e é decisivo em todo lado. Ele faz recuperações de bola, faz golos, faz assistências, aparece na área, aparece numa área e noutra área. É um verdadeiro box-to-box que é quase de uma ponta do campo à outra. É impressionante. E realmente o Froholt, que estava motivado porque recebeu o prémio de melhor jogador dinamarquês do ano precisamente hoje, e faz mais uma exibição incrível do Froholt. O meio-campo do Porto, curiosamente, eu acho que o meio-campo do Porto fica com menos capacidade de construir com o Pablo Rosário. O Pablo Rosário volta a fazer uma boa exibição. Ele depois, na segunda parte, acaba por encostar mais nos centrais. Ele é muito forte defensivamente, é muito bom a defender e foi bastante eficaz. Agora, eu acho que o meio-campo do Porto perdeu um pouco de gás com o Gabri Veiga, porque o Gabri Veiga não está na melhor forma. Teve bastante tempo parado. Ainda assim, faz boas jogadas, e atenção que está até no lance do golo do Froholt. Mas acho que lhe faltou ali um pouco de andamento, olhando para o Gabri Veiga antes da lesão, que estava a fazer verdadeiros recitais em campo e que hoje estava um pouco mais pesado, mas que acaba por fazer também boas jogadas. Claro que comparando com o Froholt não correu nem metade, mas isso aí toda a equipa. O Froholt é um jogador que vale por 2 naquele meio campo. E o Porto, depois do 2-1, também já escaldado por ter sofrido um gol do Famalicão, acabou por não recuar tanto. O Porto tenta sempre gerir mais o jogo. Acho que até foi o Bednarek mais o jogador em campo que tentou trazer essa calma para a equipa, muitas vezes tentando segurar a bola e pedir calma. Quando ele tem o Kiwior ao lado, eles costumam ter uma posse de bola muito interessante entre os dois. Como estava com o Perpites, ele não confia tanto. Isto também acontecia quando era o Pablo Rosário ao lado do Kiwior. Eles não confiam tanto em trocar a bola com jogadores que não são eles os dois, que realmente eles confiam muito um no outro. Mas o Bednarek muitas vezes a segurar a bola e a pedir calma, tranquilidade para o Porto gerir um pouco, mas o Porto nunca mais recuou, também um pouco escaldado por ter sofrido o golo, continuou a atacar. E temos o PP. O PP do lado esquerdo, eu tenho dito que ele é mais perigoso do lado esquerdo. O PP acaba neste jogo por abusar das jogadas individuais, eu acho, mas mesmo assim faz boas jogadas, continua a manter os equilíbrios. Acho que ele do lado esquerdo cria mais perigo, porque ele faz aquele movimento natural da esquerda para a direita. Acho que lhe sai melhor do que da direita para a esquerda, e acho até que esta é a melhor solução do Porto, com o PP do lado esquerdo, o William Gomes do lado direito. E acho que o PP, chegando a um extremo, tem-se falado muito que pode ser o Luís Henrique, ou seja quem for, o extremo que chegue. Se for extremo direito, acho que o PP deve começar a contar só como extremo esquerdo, que acho que ele joga melhor daquele lado. E é precisamente do PP o lance que marca a primeira parte, que é aquele penalti inacreditável que o árbitro marca uma falta fora da área. E depois o vídeo-árbitro também confirma que a falta é fora da área quando toda a gente viu que é dentro da área. É impressionante. O Porto continua a ter arbitragens muito prejudiciais. É quase, eu diria que é 90% das arbitragens. Há sempre lances muito polémicos com o Porto. Acaba por haver depois mais expulsões. Claro que depois irrita toda a equipa. Felizmente o Porto já estava a ganhar, mas era o penalti que poderia já arrumar com o jogo, poderia fazer com que o Porto pudesse gerir mais na segunda parte, e assim o Porto teve que continuar a atacar na segunda parte para evitar que o Famalicão levasse o jogo para prolongamento. Mas realmente acho que aquele lance é impressionante. Acho que é penalti sem dúvida, e era mais uma grande jogada individual do PP, que falhou também muitas fintas, também porque arriscou muito individualmente, mas teve boas jogadas, bons lances. Acho até que o jogador que estava mais apagado no ataque do Porto, que foi-se apagando, era o Denis Gul,
que começou com um ritmo muito alto, mas foi baixando, e depois as substituições de Farioli são naturais nesse sentido. Numa altura em que até o Famalicão começava a ameaçar o Porto, o Farioli coloca o Mora e o Samu, retira o Gabri Veiga, ele faz muito isto, é troca por troca, retira o Gabri Veiga e retira o Denis Gulli, e o Porto ganha outro poder ofensivo impressionante. O Samu está com uma capacidade, é outro avançado. Aqui, o Samu, quando marca o golo, ele faz ali um gesto para calar as críticas. A verdade é que o Samu, a jogar como está a jogar agora, desde o jogo com o Tondela, é impossível criticá-lo. É dos melhores pontas de lança do mundo. Ele a jogar assim, eu tenho dito isto e cada jogo que passa tenho que reforçar isto. Esta é a minha opinião, que é o Samu, não é possível segurar o Samu no fim da época se ele continuar a jogar assim. Ele entra muito forte logo a jogar de costas para a baliza, logo assim que entra, ele começa a recuperar bolas no meio campo e a construir jogo. Está transformado realmente. Aquele Samu de início da época que muita gente dizia que lhe faltava capacidade de jogar de costas para a baliza, agora parece que jogou de costas para a baliza o tempo todo, parece que é o ponto forte dele. No jogo com a Estrela da Amadora eu tinha dito que o Samu faz uma assistência brutal para o Borja Sainz, desta vez ele volta a fazer outra para o William Gomes, que depois assiste o PP e que falha na cara do guarda-redes. O árbitro marca fora de jogo, sinceramente tenho muitas dúvidas, não consigo ver repetições muito esclarecedoras se seria fora de jogo ou não, mas é um grande contra-ataque do Porto com um passe brutal do Samu a colocar a bola no William Gomes. Depois o William Gomes faz uma grande assistência para o PP, também de pé direito. O William Gomes também está a melhorar muito o jogo de pé direito. Eu acho que o Porto está a trabalhar aqui vários jogadores individualmente e realmente o Porto cresceu muito, e o Samu na primeira oportunidade que tem marca golo, outra vez num canto. O Porto está muito forte nas bolas paradas e o Samu está a marcar golos à ponta de lança, que também era outro dos problemas que lhe apontavam, era que ele falhava muitos golos, e agora ele está a marcar golos um pouco como marcou frente ao Tondela, acaba por marcar um golo agora ao segundo poste, outra vez cheio de oportunidade à ponta de lança. Portanto acho que o Samu está impressionante, faz o 3-1, acaba por dar essa tal tranquilidade ao Farioli que ele com certeza já queria ter tido com aquele penalti não assinalado, e o Porto com 3-1 volta a gerir, e o Farioli já volta a mexer na equipa, coloca o Martim Fernandes do lado esquerdo com a lesão do Francisco Moura. Atenção que o Francisco Moura é o único lateral esquerdo disponível e eu não confio muito no Martim Fernandes para fazer uma época a lateral esquerdo, não tendo o Zaidu como opção. O Porto, no caso da lesão do Francisco Moura, mesmo que seja leve, mas se durar mais 2 ou 3 jogos, o Porto tem obrigatoriamente que ir ao mercado, porque fica ali com um problema do lado esquerdo e até do lado direito, porque fica só o Alberto Costa como lateral direito. Ou então vamos ver novamente o Pablo Rosário a lateral direito. Mas realmente assim a manta começa a ficar curta, e o Farioli no fim do jogo, já perto do fim, ainda experimenta essa tal alternativa de colocar o Kivior a lateral esquerdo, e isso aí assusta-me um pouco, porque eu não sei se Farioli não está a fazer isso já a preparar-se para o pior. Esperemos que Francisco Moura não seja nada de grave, porque então o Porto vai ter mesmo que contratar lateral esquerdo. Temos aqui o nome do Alex Telles que falamos esta semana, temos o El Caruani, portanto se o Porto quiser saber nomes é só vir aqui ver os vídeos do canal, mas realmente convém que o Porto contrate um lateral esquerdo. Mesmo que a lesão de Francisco Moura não seja nada de grave, acho que colocar o Kivior a lateral esquerdo é desperdício, a não ser que chegue o tal central muito bom, e aqui também temos essa possibilidade, mas aí o Porto ia mexer na dupla de centrais, também não acredito muito que seria o De Vries ou algum jogador desse calibre, mas aí o Kivior jogar a lateral esquerdo também não estou a ver como. Portanto acho que o Porto vai mesmo ter que ir ao mercado buscar um lateral esquerdo. E depois o Porto, tentando gerir o jogo, o Famalicão foi crescendo, o Famalicão veio com muita ambição para o jogo no Dragão. Acho que as palavras de Farioli dizendo que o Famalicão ia jogar ao ataque surtiram um efeito. Realmente o Famalicão jogou ao ataque, e o Samu, claro, estava nas condições ideais de jogo para ele, que é aproveitar a profundidade nas costas da defesa, e o Porto saía muito rápido em contra-ataque já com o Borja Sainz em campo, e acabava por criar muito perigo e acaba por marcar golo assim. Uma jogada entre o Mora e o Samu, a tal dupla dos dois craques, que eu acho que o Mora beneficia muito o Samu quando joga. Acho que o Samu beneficia bastante do estilo de jogo e das características do Mora, e depois o PP faz o golo merecido, porque o PP já tinha o tal penalti não assinalado, já tinha falhado aquele golo na cara do guarda-redes com o tal fora de jogo que eu não tenho muitas dúvidas, e acaba por fazer o golo. Mas realmente a entrada do Samu foi um verdadeiro furacão que acabou por mandar abaixo o que restava do Famalicão, que faz aqui um jogo corajoso. O Famalicão teve alguns bons momentos, mas realmente o Porto faz uma exibição muito boa. Tem só que rever essa gestão que faz, mas aqui até eu não sei se não podemos falar muito, porque está com muitos jogadores suplentes. Eu acho que o Porto com o Kivior, por exemplo, a central, e com o Alberto Costa logo de início, naquele momento que está 1-0, se calhar geria melhor, mas o Porto tem que rever ainda assim esta gestão que faz quando marca o primeiro golo,
porque os adversários já é a segunda vez que conseguem fazer golo, empatar, agitar um bocado. É verdade que o Porto consegue responder logo, e é aqui que parece uma equipa italiana, parece que gera todos os momentos do jogo como precisa, sempre com muita intensidade, mas olhando até esta arbitragem é preciso ter cuidado, porque um jogo ou outro em que corra pior, em que não consiga marcar um ou outro golo, em que a finalização falhe mais uma ou duas vezes do que tem acontecido, o Porto pode passar por dificuldades que não são necessárias e que seriam, que se o Porto mantivesse a intensidade depois de marcar o primeiro golo, pelo menos só baixasse o ritmo depois do segundo golo, poderia evitar essas situações em que fica empatado no jogo e causa alguma ansiedade na equipa. De resto, nada a apontar, o Porto continua nas três principais frentes, continua com um registro impressionante de vitórias e vai agora ter o clássico com o Benfica e tem já na segunda-feira o jogo com o Alverca, também um jogo muito importante. E agora analisando então os jogadores 1 a 1, acho que o Diogo Costa não teve muito trabalho, ainda assim acho que faz um bom jogo, acho que no golo ele não tem culpa. Depois acho que o Martim Fernandes faz um jogo bastante esforçado, tanto do lado direito como do lado esquerdo, acaba por fazer um bom jogo. Não é o Alberto Costa, nem é o Francisco Moura, mas acho que faz um bom jogo. Depois acho que o Bednarek, claro, nestes jogos aqui nota-se mais como ele é um líder da defesa, tentou manter muitas vezes a calma na equipa, faz ali cortes muito importantes. Eu lembro, por exemplo, de uma perda de bola do PP, em que o Bednarek faz de guarda-redes e evita o gol do Famalicão, portanto mais um jogo a mostrar que é o patrão da defesa. O Perpites a mostrar que é um mini Kiwior, não tem a mesma qualidade, está ainda muito longe da classe do Kiwior, mas tem realmente bons pés, sai bem a jogar. Não sei se o golo não é culpa dele, o golo do Famalicão, mas tirando essa possível nódoa na exibição, acho que também faz um bom jogo. O Francisco Moura tem um azar da lesão, vinha jogando bem também, não fez um jogo tão bom como fez no campeonato contra o Famalicão, mas também cumpriu bastante bem do lado esquerdo. O Pablo Rosário é um caso sério em relação à titularidade do Varela, é aquilo que temos dito muitas vezes aqui. Ele tem características diferentes do Varela, mas por exemplo defensivamente e na praticidade a sair a jogar ele é melhor que o Varela e portanto fica aqui sempre na luta pela titularidade e portanto quando ele joga no lugar do Varela o Porto não perde qualidade no meio campo. Depois o Froholt, para mim um homem de jogo, melhor jogador em campo, corre que se cansa, é impressionante, já falamos aqui, ele tem energia que não acaba e agora está a aumentar o seu raio de ação, já aparece na área e agora, depois de vários jogos a ameaçar, marcou o mesmo golo e portanto acho que é o homem de jogo. Grande jogo do Froholt. O Gabri Veiga voltou à competição depois da lesão, acho que ele esteve um pouco com o ritmo um pouco baixo, ainda assim mostra, claro, que ele tem muita técnica, quando tem a bola nos pés é muita qualidade, muita classe, mas acho que ainda lhe falta um pouco de ritmo. Depois o PP do lado esquerdo, eu gosto mais de ver o PP do lado esquerdo. Sei que o PP, o Farioli não abdica do PP daquele lado quando joga o Willian Gomes, porque o PP é o tal extremo mais experiente que mantém os equilíbrios desta equipa do Porto, que não abdica da solidez defensiva. No entanto, acho que desta vez ele até esteve bastante ofensivo, faz o golo, acho que é justo. Vamos ver se também o motiva, como os golos têm motivado o Samu, pode ser que o PP fique agora com mais alegria a jogar depois deste golo. Tem aquele penalti que não é assinalado sobre ele, acho que faz boas jogadas individuais, apesar de às vezes abusar um pouco na jogada individual, algumas perdas de bola perigosas, mas acho que até faz um bom jogo também. Depois o Willian Gomes entra a todo o gás, para mim ele seria o titular ali do lado direito. Teve ali momentos do jogo mais apagado, mas também porque o Famalicão teve mais bola, porque o Porto queria gerir mais, mas ele tem sempre aquela atitude muito positiva. Sabemos que quando a bola cai nos pés dele, ele pode sempre criar perigo e portanto é um extremo sempre muito perigoso, acho que também faz um grande jogo. Depois o Denis Gul, acho que passa um bocado ao lado do jogo e ele ajudou muito o Willian Gomes na pressão, ele é muito bom na pressão alta, ele é forte fisicamente, mas acho que podia ter dado mais ao jogo. Depois o Samu, quando entra, mexe com o jogo e mostra que estava ali a solução no meio do ataque, onde o Denis Gul não estava a conseguir desequilibrar e o Samu entra e rebenta com tudo. O Samu, que para mim também é candidato ao homem do jogo, porque faz realmente uma entrada em campo impressionante, entra a todo o gás. Como eu digo, ele agora joga bem de costas para a baliza, marca golos à ponta de lança e portanto este ponta de lança que estamos a ver agora, o Samu, é um Samu completamente transfigurado. Felizmente ele volta a marcar golo. Eu penso que ele já ultrapassou o Benny McCarthy como marcador do Estádio do Dragão, ou igualou, uma coisa assim. Amanhã vamos ver melhor as estatísticas, mas realmente o Samu marca mais um golo, continua aquele efeito bola de neve motivacional. Vamos ver contra o Alverca se ele continua com esse grande momento de forma, que realmente o Porto com o Samu assim neste momento de forma é outro Porto, muito mais perigoso, realmente é o ponta de lança que faltava ao Porto. Depois o Farioli fez outras alterações, também coloca o Mora, eu acho que o Mora também entra muito bem, aliás ele está envolvido também no quarto golo, e ele ajuda muito o Samu, ele entra com outra energia. Também já sabemos que o número 10 que entra na segunda parte é sempre um jogador que tem mais probabilidade de ser um desequilibrador,
porque vem mais fresco e normalmente quem joga naquela posição de início fica sempre mais desgastado, e ele também está com um ritmo superior ao Gabri Veiga, porque o Gabri Veiga vem de lesão. E depois as outras alterações, acho que o Farioli quis gerir a equipa. Temos o Kiver a lateral esquerdo, não deu para ver muito, tivemos o Alberto Costa que também entrou com a intensidade do costume, que já conhecemos, temos o Borja Sainz que também ensaiou ali vários contra-ataques numa altura em que o Famalicão estava muito inclinado para a frente, e portanto acho que o Porto faz aqui um grande jogo, é uma vitória, uma goleada como o Porto já não dava há muito tempo, e dá aqui boas expectativas para o que vem aí, para o jogo com o Alverca. O calendário apertado está a chegar ao fim, depois em janeiro já vem os reforços e portanto este Porto promete, faz uma primeira metade de campeonato muito de época, aqui a Taça de Portugal, de época muito boa. Vamos ver até ao fim do ano, tem agora o jogo com o Alverca e depois com o Aves, e arrumando estes dois jogos, esperemos que com a mesma intensidade com que mostrou hoje, que goleou o Famalicão, que é uma equipa que veio ao Dragão jogar bem, é uma equipa boa, uma boa equipa do Campeonato Português. Agora com o encontro marcado com o Benfica, que também vai ser um grande clássico, aquilo que eu dizia. O Benfica foi a equipa que ensinou às outras equipas mais pequenas como é que se defende contra o Porto. Vamos ver como é que vai ser esse jogo a eliminar, em que não pode haver empate, e em que agora o Porto também já tem outras armas e outra forma de jogar, já não é aquele Porto nem tão previsível como foi no jogo com o Benfica, nem tão ofensivo como era antes do jogo com o Benfica, portanto é outro Porto, vai ser um clássico muito interessante. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam deste jogo do Porto contra o Famalicão, se gostaram da exibição da equipa, se concordaram com as opções de Farioli, que ele mexeu muito na equipa, se concordaram com a titularidade, por exemplo, do Diogo Costa também. Quem foi para vocês o melhor em campo? Se vocês gostaram de ver jogar o Gustavo Sá e o Anne, se acham que algum deles seria um bom reforço para o Porto em janeiro? Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Voltamos amanhã para analisar este jogo mais a fundo e já com as palavras também do treinador e de alguns jogadores do Porto. E de resto é isso, não se esqueçam de deixar o like para dar uma força então aqui ao canal, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Vamos atingir a meta de 10 mil subscritores, a ver se conseguimos antes do final do ano. E um abraço a todos e até amanhã.